Olá, alunos, sejam todos bem-vindos ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, curso de Técnico em Transações Imobiliárias. Estaremos iniciando mais uma etapa do nosso processo de aprendizagem. Eu sou o professor Fábio Eduardo Camelo e vamos trabalhar nesse módulo de disciplina de Direito Público e Privado. Hoje abordaremos 4 temas: Teoria dos Direitos Fundamentais, Democracia, Constituição Federal de 1988, Estrutura e Conteúdo, Direitos e Garantias Fundamental. Vamos dar início à nossa 4ª aula, onde iremos abordar inicialmente a teoria dos direitos fundamentais e, primeiramente, vamos falar sobre sua origem. Embora se atribua ao cristianismo e ao justnaturalismo as principais fontes de inspiração das declarações de direitos, a verdade mesmo é que elas surgiram a partir de reivindicações e lutas do povo no decorrer de muitos anos. Vale dizer, o fator histórico foi de fundamental importância, porque estabeleceu as condições materiais objetivas, as quais, aliadas às condições subjetivas introduzidas pelo pensamento cristão e pelo justnaturalismo, conjugaram-se para a sua formulação. A doutrina do direito natural dos séculos XVII e XVIII, de natureza racionalista, fundada assim na natureza racional do homem, fazer a este o fundamento do poder político e também do direito positivo, em contraposição à divinização que sustentava o regime absolutista vigente. O pensamento iluminista, com suas ideias sobre o ordenamento da ordem natural, sua exaltação às liberdades inglesas e sua crença nos valores individuais do homem acima dos valores sociais, firmando o individualismo que exala dessas primeiras declarações dos direitos dos homens. A partir dessa nova realidade da sociedade foram surgindo direitos considerados fundamentais, como os direitos econômicos e sociais, e da transformação social que se verificou na passagem do absolutismo para a sociedade burguesa. Surgiram novas doutrinas sociais que buscavam a transformação da sociedade no sentido da realização ampla e concreta dos direitos para todos. A conceituação de direitos fundamentais do homem, mais aceita dentre os doutrinadores modernos, é aquela que estabelece que as situações jurídicas objetivas e subjetivas definidas no direito positivo em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana. Os direitos fundamentais do homem têm natureza jurídica de direitos constitucionais, uma vez que inseridos na Constituição ou mesmo que constem de uma declaração solene de direitos estabelecidos pelo poder constituinte. A Constituição Brasileira de 1988, no parágrafo 1º do artigo 5º, dispõe expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, mas isso não quer dizer que todas as normas têm eficácia plena e aplicabilidade imediata, porque é a própria Constituição Federal que faz algumas normas dependerem de legislação ulterior para a sua aplicabilidade. Os direitos fundamentais caracterizam-se pela historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade. Historicamente, como qualquer direito, são eles históricos, pois que nascem, modificam-se e desaparecem. Surgiram com a Revolução Burguesa e ampliaram-se com o passar do tempo. Inalienabilidade, não há possibilidade de transferência de direitos fundamentais. E imprescritibilidade, os direitos fundamentais não desaparecem com o decurso do tempo. E irrenunciabilidade, não se pode renunciar aos direitos fundamentais. Pode-se deixar de exercê-los, mas nunca renunciá-los. Inviolabilidade, que é a impossibilidade de sua não observância por disposições infraconstitucionais ou por atos das autoridades públicas. E universalidade, deve abranger todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção política filosófica. E, finalmente, efetividade. A atuação do poder público deve ter por escopo garantir a efetivação dos direitos humanos. Depois de falar algumas características dos direitos fundamentais, vamos classificá-los. A classificação que decorre do nosso direito constitucional é aquela que os agrupa com base do critério do seu conteúdo, que ao mesmo tempo se refere à natureza do bem protegido e do objeto da tutela. Assim, podemos distribuí-los em 5 grupos que estão presentes na Constituição Federal de 1988. São eles: direitos individuais, o artigo 5º, que reconhece a autonomia dos particulares, garantindo-lhes iniciativa e independência diante dos demais membros da sociedade e do próprio Estado. Direitos coletivos, também no artigo 5º, direitos do homem enquanto membro de uma comunidade. E direitos sociais, artigo 6º e 193 e seguintes, assegurados aos homens em suas relações sociais e culturais. Direitos
A nacionalidade, que é o artigo 12, tem por objeto a definição de nacionalidade e os direitos delas decorrentes. E, finalmente, os direitos políticos, que é o artigo 14 ao 17, também chamados direitos democráticos ou de participação política em sociedade. Podemos também classificar os direitos fundamentais como de primeira, segunda e terceira geração, tendo por base a ordem histórica cronológica em que passaram a ser reconhecidos constitucionalmente. Os princípios constitucionais fundamentais são aqueles que sistematizam a Constituição escrita, de modo a facilitar sua compreensão e amenizar aparentes contradições existentes no texto constitucional. Isso porque, para a observação da lógica e interesse do ordenamento jurídico, esses princípios atuam servindo de critérios de interpretação das normas constitucionais, na medida em que dispõem sobre valores considerados fundamentais pelo legislador constituinte. Podemos assim afirmar que os princípios fundamentais são aqueles que representam a manifestação primeira dos valores constitucionais e que trazem dentro de si as emoções e os sentimentos dos legisladores constituintes no momento mesmo da sua elaboração. Em caso de inexistência de norma constitucional específica sobre determinada matéria ou assunto, estes princípios, por disporem de força supletiva, devem ser utilizados pelo julgador no momento da sua decisão. Os princípios constitucionais fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 1988 encontram-se elencados no artigo 1 ao 4. São os assim também chamados de preceitos básicos da organização constitucional. Vamos ao exame individualizado de cada um. O artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Pode o poder emanar do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, representantes eleitos diretamente, nos termos dessa Constituição. República. A forma de governo do Estado brasileiro é a republicana, desde que foi assim proclamada como o final do Império de 15 de 11 de 1889. A República pode ser presidencialista, como a nossa, onde o presidente e o chefe de Estado, e ao mesmo tempo o chefe de governo, ou parlamentarista, como por exemplo a França, a Alemanha, a Itália, onde o presidente e o chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo Congresso no partido político vencedor da eleição parlamentar. E federação. O Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Vale dizer entre nós, vive o sistema federativo. O Estado Democrático de Direito, para J.J. Gomes, Canutilho e Vital Moreira, é o Estado Democrático de Direito quem pressupõe e garante os direitos fundamentais, informando aos demais que as duas componentes desse conceito, Estado de Direito e Estado Democrático, não podem ser separadas uma da outra. É o Estado de Direito fundamental para a sobrevivência da democracia, que assegura a defesa do cidadão e a efetiva representação popular nas diversas instâncias de poder. É garantidor ainda do controle dos governantes pela sociedade. Vamos finalizar falando dos fundamentos dos princípios fundamentais, que são eles: soberania, que significa a inexistência de qualquer poder acima do poder soberano na ordem jurídica internacional. Isso revela a absoluta independência política do Estado dentro do seu território, com o reconhecimento dessa sua soberania por todas as outras nações. A cidadania é atributo ou qualidade do indivíduo, que possui direitos políticos e civis. Essa cidadania pode ser ativa e passiva. Cidadania ativa consiste em existência de direitos civis e políticos ativos, referente à capacidade de ser eleitor. A cidadania passiva consubstancia-se na capacidade que tem o cidadão de ser votado e de ser eleito. Todo cidadão passivo é também cidadão ativo, mas nem todo cidadão ativo é também passivo. Exemplo, o analfabeto. A dignidade da pessoa humana, a ninguém é dado o direito de violar os direitos do homem, e cabe ao Estado a proteção desses direitos e a garantia dos exercícios das liberdades individuais. O pluralismo político demonstra os anseios básicos da democracia pelo legislador constituinte.
originário, de forma a eliminar toda e qualquer tentativa de autoritarismo e a afirmar a ampla e livre participação do povo no destino do país, garantindo a possibilidade de organização e participação de partidos políticos no processo democrático. O parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição Federal de 1988 consagra o princípio democrático, incito do Estado Democrático de Direito, que consagra o povo como única origem de poder e determina através de quem esse poder é exercido. A tripartição dos poderes, o artigo 2º da Constituição Federal do Brasil consagra o princípio da tripartição dos poderes, que consiste em distinguir as três funções que são atribuídas a três órgãos autônomos, harmônicos e independentes em si, que são exatamente os poderes legislativos, executivos e judiciário. Esse tema já foi abordado anteriormente quando estudamos cada um dos poderes da República individualmente. O artigo 3º da Constituição estabelece quais os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que são a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. E, por fim, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor-idade e quaisquer outras formas de discriminação. No que diz respeito às relações internacionais, o artigo 4º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se pelos princípios básicos: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os cidadãos, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, além de concessão e asilo político. Determina, ademais, no seu parágrafo único, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Com relação ao disposto no parágrafo único, o Brasil tem buscado, através do Mercosul, a integração com os demais países latino-americanos, por ora nos aspectos econômico, cultural e social, como um grande passo para que, em um futuro não muito distante, essa integração aconteça também no aspecto político, nos moldes da europeia, com um mercado e uma moeda únicos, resguardada a independência política de cada um dos países integrantes. Agora vamos iniciar nosso outro tema de hoje, trata-se da democracia. Iremos fazer um breve estudo histórico. A história da democracia se refere a um conjunto de processos históricos, cuja origem é tradicionalmente localizada em Atenas, clássica, e por meio dos quais foram forjados discursos e práticas políticas de cunho democrático. A democracia, por sua vez, é um conceito de difícil definição, fundamentado na noção de uma comunidade política na qual todas as pessoas possuem o direito de garantir dos processos políticos e de debater ou decidir políticas igualmente, e na acepção moderna, na qual certos direitos são universalizados a partir dos princípios de liberdade, de expressão e dignidade humana. O conceito de democracia, embora estritamente vinculado à ideia de lei e ao constitucionalismo, não se resume à igualdade jurídica e também depende do acesso democrático, isto é, igual para todos, a espaços e benefícios sociais diversos, sobretudo do ponto de vista das esquerdas. O termo democracia é de origem grega, como eu disse antes, e quer dizer poder do povo. Na Grécia Antiga, o termo foi muitas vezes empregado de forma depreciativa, uma vez que a maior parte dos intelectuais gregos, entre eles Platão e Aristóteles, era contrária a um governo de iniciativa popular. Considerava a matriz da democracia moderna, a democracia ateniense vigorou por muitos anos após a instauração de sua forma primitiva com as reformas de Solon por volta dos anos 590 a.C. Embora a democracia possa ser definida como o governo do povo, pelo povo e para o povo, é importante lembrar que o significado de governo e povo nas Atenas antigas difere daqueles das democracias contemporâneas. Enquanto a democracia contemporânea, em geral, considerava o governo um corpo formado por representantes eleitos e o povo, geralmente, como um conjunto de cidadãos próprios de uma nação, homens e mulheres acima de 18 anos, os atenienses consideravam o governo como sendo a assembleia, eclésia, que tomava decisões diretamente sem intermédio de representantes, e o povo geralmente
como os homens atenienses maiores de 20 anos. No seu auge, a democracia ateniense consistia basicamente na soberania da Assembleia Popular, na qual todos os cidadãos tinham direitos iguais de voto e fala, a despeito de suas condições econômicas ou de suas instruções. A Assembleia Ateniense decidia virtualmente tudo na democracia ateniense. Os maiores oficiais do Estado, os stratégos, eram eleitos para permanecer no cargo por apenas um ano e não havia possibilidade de reeleição. Quase todos os cargos públicos da polis eram preenchidos por cidadãos escolhidos por sorteio, de forma que todos os atenienses eram obrigados a participar da vida política da cidade. Com efeito, os gregos acreditavam que o método de escolha pela sorte era essencialmente democrático, enquanto as eleições baseavam-se no princípio aristocrático, a escolha dos melhores. Os gregos foram o primeiro povo a pensar formalmente a democracia como um regime político, mas há evidências da existência de práticas democráticas em outras sociedades mais antigas. O sistema republicano romano foi herdeiro do pensamento político grego e, em muitos sentidos, pode ser considerado um sistema político misto, contendo elementos democráticos e oligárquicos. Foi graças ao pensamento político romano que o pensamento democrático ateniense foi preservado. Grosso modo, os romanos interpretavam a república como um sistema no qual a autoridade residia no Senado, instituição formada por romanos de alta dignidade, na sua maioria ex-magistrados, enquanto o poder residia no povo, na plebe. Todos os cidadãos romanos podiam participar delas e votar. Nessas assembleias, os votos eram contabilizados por grupos. Por exemplo, na Assembleia Centuriata, os romanos votavam em grupos diferenciados por propriedade, o que garantia que os ricos tivessem mais poder de decisão que os pobres. A Constituição Federal, no caput do artigo 1º, garante que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito. No parágrafo 1 do artigo 1º, dispõe todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Mais adiante, no inciso 3º do artigo 3º, consagra que um dos objetivos fundamentais da República consiste em erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, a Constituição Federal de 1988 está aberta para transformações políticas, econômicas e sociais que a sociedade brasileira requer, e na medida que tais mudanças se caracterizam como desdobramentos necessários do conteúdo da Constituição. A lei deve exercer função transformadora da sociedade, impondo mudanças sociais e democráticas. Vamos agora falar um pouco sobre a democracia. A democracia, segundo José Afonso da Silva, é a realização de valores, dentre eles igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana. É muito mais que governo, é regime, forma de vida e principalmente processo. Em Um Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo, Norberto Bobbio ensina que a palavra democracia pode ser definida das maneiras mais diversas, afirmando que não existe definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade ou transferência ou transparência do poder. O poder está no núcleo mais interno do poder. Há, portanto, enorme dificuldade em se conceituar, como eu disse antes, sobretudo porque o termo carrega em si característica fundamental de que está sempre a ser construído e de que é criação ininterrupta. A democracia nasceu de uma concepção individualista da sociedade, vale dizer, de um entendimento de que a sociedade política é um produto artificial da vontade dos indivíduos, calcado em 3 eventos que caracterizam a filosofia social da Idade Moderna. O contratualismo do século XVII e XVIII, do nascimento da economia política, da filosofia utilitarista de Bentham e Mill, e partindo da hipótese do indivíduo soberano, que, entretanto, em acordo com outros indivíduos igualmente soberanos, cria a sociedade política, a doutrina democrática, e tinha imaginado um Estado sem corpos intermediário, característico da sociedade corporativa das cidades medievais e do Estado estamental. Ocorre que os sujeitos politicamente relevantes nos Estados democráticos tornaram-se sempre mais os grupos, grandes organizações, associações das mais diversas naturezas, sindicatos das mais diversas categorias profissionais, partindo das mais diversas ideologias, sempre menos os indivíduos. Desse modo, os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política, em uma sociedade democrática, na qual não existe mais um soberano.
o povo ou a nação, composto por indivíduos que adquiriram o direito de participar direto ou indiretamente do governo, na qual não existe mais o povo como unidade ideal, mas apenas o povo dividido de fato em grupos contrapostos e concorrentes, com a sua relativa autonomia diante do governo federal, do governo central. Portanto, quando analisamos quem são os protagonistas do jogo democrático, temos cada vez mais grupos de interesses que patrocinam e se colocam à frente do jogo político e não os indivíduos. A democracia moderna, nascida como democracia representativa, em contraposição à democracia dos antigos, direta, deveria ser caracterizada pela representação política, isto é, por uma forma de representação na qual o representante sente chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar sujeito a um mandato vinculado. Na realidade democrática, cada grupo tende a identificar o interesse nacional com o interesse do próprio grupo, não havendo um critério geral capaz de permitir a distinção entre interesse geral e o interesse particular deste ou daquele grupo, sendo certo que quem representa interesses particulares tem sempre um mandato imperativo. Em um sindicato, por exemplo, onde entre outras atribuições está a de realizar acordos com enorme relevância política, como em relação ao teto salarial das categorias, ou em um parlamento, onde estão aqueles que de vez em quando fogem à disciplina partidária, aproveitando-se do voto secreto para fazer valer o seu interesse pessoal. No Brasil, aproximam-se as eleições para a presidência da República. De um lado, temos o Partido dos Trabalhadores como candidato da situação e o Partido da Social-Democracia Brasileira, por exemplo, como oposição. Na medida em que os debates vão surgindo, mostra-se evidente a revanche de interesses, cada qual buscando de um lado de um mandato imperativo que represente os interesses desse ou daquele grupo. É assente que a democracia nasceu com uma perspectiva de eliminar para sempre das sociedades humanas o poder invisível e dar a vida a um governo cujas ações deveriam ser desenvolvidas publicamente. A democracia moderna vem do modelo antigo, de modo particular da democracia ateniense, em momentos em que o povo se reunia na agora e tomava livremente à luz do sol suas próprias decisões, após ter ouvido os oradores que ilustravam diversos pontos de vista. Vamos fazer um breve relato histórico de todas as constituições brasileiras. Com a proclamação da independência no Brasil em 7 de setembro de 1822, surgiu a necessidade da estruturação de um poder centralizador para o império que emergia de modo a manter a unidade nacional. Dom Pedro I chegou a convocar uma Assembleia Constituinte para discutir a primeira Constituição do Brasil, onde a proposta federativa foi discutida à exaustão, mas considerando que os constituintes de 1823 estavam criando uma Constituição que não era do seu agrado, restringindo seus poderes e deixando de propor a criação do poder moderador, como queria o monarca, determinou a dissolução à força da Assembleia Constituinte, passando para a história como o primeiro e único dos mandatos brasileiros a cometer tal ato de força. Assim, em 1824, no ano seguinte, portanto, o imperador otorgou uma Constituição para o país, criando mecanismos políticos e instituições que representam o triunfo da centralização proposta por José Bonifácio sobre o anseio federativo do Ledo. Primeira República, a Constituição de 1891, a República foi instaurada no país muito mais pela necessidade da implantação do federalismo do que por oposição à forma monarquista do governo de Dom Pedro II, mesmo porque este era respeitado pela sua inteligência, pela sua moderação e pela sua honestidade. A nossa federação teve como modelo a Constituição americana de 1787, caracterizando-se por ser um federalismo dualista, estabelecendo a igualdade jurídica em todos os povos dos Estados-membros. Para Rui Barbosa, a adoção do modelo federativo americano se impunha para dar feição liberal à nova Constituição republicana. Segundo esse jurista baiano, fora dela só teríamos a democracia helvética, intransplantável para estados vastos e ensaios efêmeros da França, tipo infeliz, além do oposto às condições de um país naturalmente federativo como o nosso. Através do decreto 178-B de 21 de 2 de 1889, o governo provisório convocou uma Assembleia Constituinte para ser instalada no dia 15 de 11 de 1889. A Revolução de 1930 e a Constituição de 1934. Quando em 1930 o presidente Washington Luiz escolheu mais um paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo,
a oligarquia mineira se rebelou, entendendo ter sido desrespeitada a chamada política do café com leite, resultando do contraste de rodízios de presidentes paulistas, o café, e mineiros, o leite, juntando-se aos fluminenses gaúchos e aos políticos de outros estados do Nordeste, formando a famosa Aliança Liberal em torno da candidatura de Getúlio Vargas, que era gaúcho, ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz. Com a derrota da Aliança Liberal e com a continuação da desordem no país, agravada pela grave situação econômica, jovens tenentes e jovens dissidentes da oligarquia dominante partiram para a luta armada. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio e seus jovens tenentes marcharam sobre o Rio de Janeiro, assumindo o poder uma junta pacificadora que então já havia derrubado o presidente Washington Luiz. Através de um decreto editado em 11 de 11 de 1930, Getúlio Vargas passou a exercer o poder executivo e legislativo, dissolvendo o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais, acabando de vez com os últimos requisitos da incipiente democracia brasileira. Todos os governantes de estados foram afastados e substituídos por interventores federais, recrutados na sua maioria dentre os tenentes que apoiaram o golpe de Estado e obedeciam cegamente às ordens de Getúlio Vargas. Por essa Constituição foi introduzido no Brasil o voto para as mulheres, a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário e a criação do mandato de segurança e a instituição do salário mínimo, a criação da Justiça do Trabalho, as férias anuais remuneradas, dentre outras. Em 10 de 11 de 1937, o presidente Getúlio Vargas, dando um autogolpe, otorgou uma nova Constituição ao país, de feição nitidamente ditatorial, inteiramente redigida pelo ex-deputado federal por Minas Gerais, Francisco Campos. Essa Constituição de 1937 foi conhecida como a Carta Polaca, em virtude da grande semelhança que guardava com a fascista Constituição da Polônia de 1935, otorgada pelo Marechal Piłsudski. O presidente ditador interveio nos Estados-membros, afastando todos os governadores e designando em seus lugares interventores nomeados, escolhidos na sua maioria, entre os tenentes do Exército que o ajudaram a derrotar a Aliança Liberal em 1930 e que apoiaram o seu autogolpe. A Constituição otorgada de 1937, a polaca, carecia de vários dispositivos de garantias dos direitos fundamentais, como, por exemplo, o mandato de segurança, o direito de manifestação de pensamento. E pior, foi instituída a pena de morte para crimes políticos e homicídios considerados mais graves. A democracia e a Constituição de 1946, com a derrota da aliança nazi-fascista envolvendo a Alemanha e a Itália na Segunda Guerra, que inicialmente era simpática ao então ditador brasileiro, fez com que crescessem as pressões internas para a reconquista das liberdades democráticas, criando um clima verdadeiramente hostil ao presidente ditador Getúlio Vargas. Assim que editou a Lei Constitucional número 9, em fevereiro de 1945, contendo várias emendas à Constituição, sendo a mais importante delas a que fixava as eleições diretas para o mês de dezembro do mesmo ano. Demais disso, em abril de 1945, concedeu liberdade aos presos políticos, dentre eles Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, presidente do próstico Partido Comunista Brasileiro, que em uma jogada política uniu-se ao seu algoz durante a campanha eleitoral em um movimento denominado queremista, que tinha por objetivo manter o presidente Vargas no poder. Em 29 de outubro de 1945, antes mesmo das eleições e 4 dias após a nomeação de seu irmão Benjamin Vargas para chefe de polícia do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, Getúlio Vargas era deposto pelos militares chefiados pelos generais Eurico Gaspar-Dutra e Góes Monteiro, assumindo provisoriamente o governo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro José Linhares. A queda de Vargas levou ao início da elaboração de uma nova Constituição democrática, em lugar da ortogada com viés autoritário. A nova Constituição restabeleceu o princípio da separação e harmonia dos poderes. O cargo de vice-presidente da República integrou a Justiça do Trabalho no âmbito do Poder Judiciário e proibiu a organização, registro ou funcionamento de qualquer partido político ou associação cujo cronograma de ação contrariamente ao regime democrático, como, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, e reconheceu o direito de greve, dentre outros. O regime militar, através da Constituição otorgada de 1967 e da Emenda Constitucional número 1 de 1967, na prática uma nova Constituição, governou por mais de 20 anos,
25 anos, concentrando de forma excessiva os poderes, transformando os governantes de um Estado e os prefeitos em verdadeiros fantoches manipulados pelo poder central. Os militares golpistas reduziram as liberdades individuais e coletivas, suspenderam os direitos e garantias constitucionais e passaram a governar através dos execráveis decretos-lei, usurpando a competência do Poder Legislativo. Em 3 de dezembro de 1968, foi promulgado o Ato Institucional número 5, o famigerado AL5, que concedeu uma gama extraordinária de poderes ao Presidente da República, inclusive os de decretar o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, e cassar os mandatos parlamentares e suspender os direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos. Com essa medida, o Poder Executivo usurpava de uma vez por todas todos os poderes do Legislativo. O Congresso elegeu, entre aspas, de uma forma indireta, como último presidente daquele triste período, o Dr. Tancredo Neves, tendo como seu vice José Sarney, político governista, filiado ao partido oficial, mas que, na última hora, vislumbrada a derrocata do regime, bandeou-se para a oposição, derrotando na oportunidade a chapa governista, integrada por Paulo Maluf e Nelson Marquesan. A Constituição promulgada de 1998, a nova Constituição brasileira, teve como fonte de inspiração a Constituição portuguesa de 1976, fortemente influenciada pelo mestre constitucionalista J.J. Gomes Canotilho. O texto constitucional proclamou os direitos individuais e sociais, fortaleceu o poder legislativo, conquanto tenha permitido a chamada medida provisória, ato normativo com força de lei, instituto que veio a substituir os famigerados decretos-lei e o que veio permitindo aos sucessivos governos a usurpação de competência do poder legislativo e aprimorou o sistema democrático através do incremento da democracia semi-indireta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Além de trazer inegáveis e incontáveis avanços no reconhecimento dos direitos e garantias individuais e coletivos. O artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, livre iniciativa, o pluralismo político e o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Da leitura do artigo 1º da Constituição Federal, extrai o seguinte: a forma de governo do nosso país, que é a República, isso significa dizer que possui representantes eleitos pelo povo, mandatos eletivos temporários, agentes políticos passíveis de responsabilização por seus atos e existência de soberania popular, e além da repartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e a forma de Estado brasileiro, Federação, União, Estados, membros, município e o Distrito Federal. Além da República Federativa, o Brasil é um Estado democrático de direito. Estado de direito. Todas as pessoas natural, física e jurídica estão submetidas à lei, confeccionada por representantes do povo, inclusive o próprio Estado. O povo tem participação efetiva e operante nas decisões do governo. Princípio da soberania popular. Pluralidade de partidos políticos. No Brasil há 27 partidos políticos registrados, segundo a minha pesquisa, mas eu acredito que tenha mais. No Tribunal Superior Eleitoral, o caso é o PMDB, PDT, PT, DEM, PR, PC, entre outros. Quanto aos incisos 1, 2, 4 do artigo 1º, seguem os seguintes comentários. A soberania é o poder de organizar-se juridicamente na seara interna de cada Estado. Cidadania é o poder conferido ao cidadão de atuar no Estado como candidato ao governo, vereador, prefeito, presidente da República, deputado, senador, ou enquanto eleitor, cidadão é o indivíduo que usufrui dos direitos políticos. Os valores sociais do trabalho estão ligados à dignidade da pessoa em prover o seu sustento com um trabalho, remuneração justa e condições mínimas para o desenvolvimento da atividade. A livre iniciativa, que é a liberdade que a pessoa natural ou física e jurídica possui para adquirir bens e exercer atividade, empreendimentos de qualquer espécie, respeitando as normas jurídicas vigentes. Quanto ao parágrafo 1 do artigo 1º da Constituição Federal, tece os seguintes comentários. O povo exerce o poder indiretamente ao votar e de maneira direta e universal para eleger os membros do Poder Executivo, Presidente da República, Governador e Prefeito, e os membros do Poder Legislativo,
no âmbito nacional, o Congresso Nacional, e no âmbito estadual, a Assembleia Legislativa, e no âmbito municipal, a Câmara Municipal, e Distrito Federal, a Câmara Distrital. O artigo 3º constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A diferença do artigo 1º ao 3º da Constituição é que o artigo 1º arrola os requisitos que já pertencem ao país, enquanto o 3º define os objetivos, metas, normas que devem ser cumpridos ao longo do tempo. O artigo 4º faz a referência às relações internacionais, que é a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Concessão de asilo político para a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Em cima desse artigo, podemos definir que são princípios adotados pelo Brasil em relação aos demais países estrangeiros e significa ser contrário à guerra. O Brasil busca uma relação amigável em estados estrangeiros e se dispõe a colaborar com a paz mundial. Portanto, quando um país retrata na sua Constituição os princípios norteadores das suas relações internacionais, ele está regulado a forma de interagir não somente com o resto do mundo, mas também reflete o conjunto de valores predominantes no seu próprio país. É importante também ressaltar o princípio da não intervenção, que é um desdobramento da igualdade soberana na esfera externa das relações com os Estados estrangeiros, já que o Brasil zela pelo princípio da não intervenção, que é a proibição da prática de intervir coercitivamente, invasão armada, na esfera de jurisdição de um Estado soberano, sociedade política independente. Outro ponto importante é que o Brasil oferece proteção aos estrangeiros que estejam sofrendo perseguição política em seu país de origem por opiniões políticas, situação racial ou convicções religiosas. O artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal estabelece que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. O asilo político nada lado a lado com a liberdade de manifestação do pensamento. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Resumo dos fundamentos, objetivos fundamentais dos princípios das relações internacionais. O artigo 1 ao 4 da Constituição Federal. Fundamentos objetivos. Os fundamentais são soberania, que eu já disse, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, livre iniciativa, o pluralismo político e construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os princípios das relações internacionais, a independência nacional e prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Para finalizar o nosso conteúdo, vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais. A Constituição brasileira consagra a visão dos direitos explícitos, estabelecidos expressamente no texto constitucional, mas permite a existência de outros direitos que estariam, através dele, implícitos, compatibilizados. É o que determina o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, verbis. O direito e garantia expressa nessa Constituição não exclui outro decorrente do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em relação à República Federativa do Brasil, seja parte, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esses direitos implícitos têm inspiração no constitucionalismo americano, que dispõe na sua 9ª emenda de 1789 que a enumeração dos direitos daquela carta não deve ser interpretada no sentido da negação dos demais direitos não explicitamente mencionados. Como eu disse antes, o artigo 5º
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantir aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Dos destinatários. São destinatários dos direitos constitucionais os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Isso não quer dizer que os estrangeiros no trânsito pelo território nacional não gozem dos mesmos direitos, mas sim que os direitos constitucionais somente podem ser assegurados dentro dos limites do território nacional. Também as pessoas jurídicas são asseguradas os direitos estabelecidos na Carta Constitucional em razão do reconhecimento expresso da sua existência, no inciso 17 do artigo 5º. Em ambos os casos, o texto constitucional disse menos do que pretendia. Há um porque a proteção que é dada à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade é extensiva a todos aqueles que estejam sujeitos à ordem jurídica brasileira. Há dois porque, como afirma com muita clareza o professor Celso Ribeiro de Barros, em muitas hipóteses, a proteção última ao indivíduo só se dá por meio da proteção que se confere às próprias pessoas jurídicas. O direito de propriedade é um exemplo disso. Se expropriável uma pessoa jurídica, ela há de ser mediante as mesmas garantias porque o são as pessoas físicas. Agora vamos falar sobre alguns dos direitos fundamentais, entre eles um dos mais importantes, que é o direito à vida, que é, por certo, o mais fundamental de todos os direitos, pré-requisito da existência e exercício de todos os demais direitos. É dever do Estado assegurar o direito à vida em seu duplo sentido. O primeiro de continuar vivo, o segundo de ter uma vida digna no que se refere à subsistência, moradia, salário digno, saúde, educação, etc. A vida se inicia para efeitos da lei desde o útero materno, daí ser crime no Brasil a prática do aborto. Outro ponto importante é o da igualdade, que é o mais vasto dos princípios constitucionais. Ele garante o indivíduo contra toda má utilização que se possa fazer da ordem jurídica. A função do princípio constitucional da igualdade é de informar e condicionar todo o resto do direito, e através dele que o ordenamento jurídico pátrio assegura a todos indistintamente os direitos e prerrogativas constitucionais. A igualdade, no dizer de Celso Ribeiro de Barros, além de ser um princípio formador de todo o sistema jurídico, reveste também da constituição de um autêntico direito subjetivo. Assim, o princípio da igualdade deve ser entendido como dirigido ao legislador e ao próprio executivo, de modo a impedir que eles façam leis e medidas provisórias e arbitrárias ao judiciário, que deverá, utilizando os mecanismos constitucionais, dar uma interpretação única e igualitária às normas jurídicas, mas também aos particulares, de modo a impedir o tratamento diferenciado de um cidadão. Por outros, das mesmas situações em que a lei também não poderia diferenciar, como, por exemplo, condutas discriminatórias, preconceitos ou racistas, preconceituosos, racistas, há também o da igualdade entre homens e mulheres iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, e estabeleceu o legislador constituinte brasileiro, através desse inciso, a igualdade absoluta entre homem e mulher. Reconheça-se, todavia, que o avanço jurídico conquistado pelas mulheres não corresponde muitas vezes na prática, no que diz respeito a vários campos da atividade social, política e profissional. Com efeito, é necessário uma profunda mudança cultural para essa disposição constitucional e se torne verdadeiramente eficaz. Demais disso, é forçoso reconhecer que a diferença entre homem e mulher existe sem que, com isso, se afirme a primazia de um sobre o outro, e por serem diferentes, em certas determinadas situações, haverão de ter forçosamente direitos adequados a essas desigualdades. E é a própria Constituição brasileira que, a pretexto de adequar os direitos e desigualdades, estabelece as vantagens em favor das mulheres, como, por exemplo, na aposentadoria por tempo de serviço, nas relações de trabalho. O que não se admite é que, sob o argumento das desigualdades biológicas, filosóficas e psicológicas, dentre outros, possa encobrir-se a qualquer diferenciação de dignidade jurídica, moral, social, entre outras, entre os sexos. Outro princípio é o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Cuida-se aqui o princípio da legalidade, uma das vigas mestras do ordenamento jurídico pátrio. Ele revela, no dizer de José Afonso da Silva, a submissão e o respeito à lei ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador. De outro lado, o princípio da legalidade garante ao particular contra os possíveis demandas do executivo e do próprio judiciário,
instaurando-se em consequência uma mecânica entre os poderes do Estado, da qual resulta ser lícito apenas um deles, qual seja o legislativo, obrigar os particulares. E outro princípio é ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A Constituição Federal de 1988 condena, e mais do que isso, veda a prática de tortura e tratamento desumano ou degradante aos indivíduos. Por tortura expressa vedada pelo texto constitucional, que deve se estender toda a prática de medidas de cunho físico ou moral, violência ou grave ameaça que tenham potencial de ofender a integridade humana nos seus aspectos físico e mental. Há também o da liberdade de manifestação do pensamento, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e a liberdade de expressão, um dos mais importantes direitos do homem, que é a liberdade de opinião, corolário do pensamento, e é a que se volta à sua exterioridade, sendo, contudo, passivo de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a consequência possibilidade civil e penal dos seus autores. E é assegurado o direito também de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou imagem. A Carta Constitucional assegura a todo aquele atingido em sua honra, imagem ou conceito um direito de resposta que seja proporcional ao dano causado. Bem, pessoal, peço para vocês olharem a intro, o artigo 5º, e estamos chegando ao final da nossa tela-aula de hoje. Bom, agora que vocês já viram um pouco sobre a teoria dos direitos fundamentais, democracia e Constituição Federal de 88, estrutura e conteúdo e garantias fundamentais, vamos então exercitar um pouco. Temos aqui ao final da unidade uma atividade que deverá ser desenvolvida por vocês. Lembre-se que o tutor está à disposição para auxiliá-los nas suas dificuldades. Pode também contar comigo. Vamos à atividade 1. Duração de 20 minutos. O objetivo, revisar o conteúdo estudado e permitir uma reflexão sobre o direito público e privado. Vocês irão discutir sobre a importância da democracia e dos direitos fundamentais nos dias atuais. Obrigado pela presença e a participação de todos e até uma próxima aula.